nesse mundo sem Deus, o que nós ouvimos falar quando ouvimos sobre Deus, em primeiro lugar, não se crê, não se entende que esse Deus é pessoal. É um poder, uma força impessoal. Essa é a primeira coisa. Mas se crê em um Deus pessoal, é um Deus que está tão distante, ocupado com tantas coisas, lá no seu trono, que ele não tem condições de participar de sentimentos, de coisas Ele está sendo irônico. pequenas de cada indivíduo ou ser humano. Mas esse não é nem o Deus da Bíblia e, claro, nem o nosso Deus. O Senhor, vendo-a, se encheu de compaixão. E se você estudar os evangelhos com cuidado, você vai ver que essa palavra é reiteradamente repetida com relação ao ministério do Senhor Jesus. Quando ele está com aquela multidão que o segue já há 3 dias, ouvindo seus ensinos, eles não têm o que comer, então o evangelista vai dizer que ele se compadeceu deles. Numa outra ocasião, ele vê de novo essa multidão. Isso significa, para os dias de hoje, que Jesus Cristo está olhando cada um de nós e está se compadecendo. Deus está dando tudo para nós. O Espírito Santo de Deus quer habitar o nosso coração para nos guiar. Somos nós que não temos ouvido. Por isso que o título dessa conferência é Aquele que ouve. Aquele que ouve tem a vida espiritual. E, portanto, está sendo beneficiado com a vida eterna. Já. Só que ele tem que fazer a parte dele. Ele tem que obedecer o que o Espírito Santo está falando. Ele tem que aceitar as advertências do Espírito Santo. O seu Espírito Santo é implacável. Ele é implacável. Ele sabe o que eu estou pensando. Ele sabe o que vocês estão pensando. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que aconteceu. E ele chama atenção, ele dá dura. Por isso que ele também é o Espírito da consolação. Ele também interfere a nosso favor quando nós queremos falar com Deus. Ele ensina a gente a falar com Deus. Ele é maravilhoso. Ele é nosso advogado, também chamado como advogado. Ele nos protege. Só que nós que não o recebemos, somos nós que não acatamos. Somos nós que não ouvimos. Deus dá tudo para todos que querem estar em Cristo espiritualmente e ter Cristo neles, nós. Só tem um probleminha. Nós temos que morrer para o mundo. Mas o mundo parece tão atraente, né? Tem tantas coisas bacanas, não? Carro, dinheiro, casamentos, relacionamentos, poder, luxúria, né? Tem um monte de coisa legal, não tem? É. Só que esse é o problema. Deus quer que a gente morra para essas coisas. E aí? Nós vamos deixar de ser escravo do mundo para ser escravo de Cristo? Eu sou. E cada dia eu tenho que morrer mais para as coisas do mundo. Daí é importante ficar sós com Deus. Para poder não deixar o mundo distrair a nossa atenção. A gente sente uma falta das coisas do mundo. Por quê? Porque ainda estamos apegados ao mundo. E Deus quer que a gente se desapegue do mundo. Fazendo as coisas que o Espírito Santo vai falar, casar,
ter filhos, comprar as coisas, mas de acordo com o Espírito Santo. Pode ser que Deus queira que você tenha uma vida limitada a ter dinheiro para comer, se vestir e moradia. E pode ser que não. Deus queira que você tenha uma baita empresa. Mas isso depende do que ele está mandando. E ele diz, o texto diz, ele se compadeceu dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Nosso Senhor Jesus é cheio de compaixão. Ele se compadeceu deles porque não tinha pastor. O que quer dizer isso? É a ligação do pastor com as ovelhas. Cristo com a noiva, com a sua igreja, os seus irmãos mais novos. Entendeu? Então, quando ele vê uma criatura que não nasceu de novo, ele tem compaixão. Mas essa criatura que não quer aceitá-lo, não é ele está tendo compaixão. Por isso, Hebreus capítulo 4, verso 14, vai dizer assim: tendo a Jesus como Filho de Deus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Por quê? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porque ele mesmo foi tentado em todas as coisas, nossa semelhança má. Todas as fraquezas. Ele foi tentado em todas as coisas. Lembra que ele ficou 40? O Espírito Santo levou ele. Veja, o Espírito Santo levou ele para o deserto 40 dias sem água, sem pão, sem comida. E o inimigo veio pessoalmente lá, né? Para tentar Jesus Cristo. Mas ele tirou de letra. Está na Bíblia, está escrito. Agora, se o inimigo entrou na mente de Cristo para tentar corrompê-lo, no caso, é o único que não conseguiu. É o único, através de todos os tempos, que não conseguiu. E é o único que, na eternidade, não conseguirá. Por isso que ele encarnou, por isso que ele morreu naquela cruz, ou melhor, ele deu a vida dele por nós, para poder ressuscitar e poder dar o Espírito, vivificar o Espírito em nós. É nós que não escolhemos. É nós que não cremos naquela cruz. É nós que não queremos morrer com ele naquela cruz. Somos nós que não queremos carregar as nossas cruzes. A nossa cruz. Sem pecado. Então, acheguemos-nos. Aparece essa palavra 7 vezes no livro de Hebreus. É um chamado para aproximarmos-nos. Acheguemos-nos confiadamente junto ao trono da graça para recebermos misericórdia. Foi o que essa viúva recebeu. Que cada um de nós recebe diante do mesmo trono. Hoje, agora. Recebermos misericórdia e acharmos, que palavra interessante, acharmos graça, porque é isso que todo ser vivente procura. Por isso o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E essa é a sua glória. Então recebemos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, meus amados irmãos, é esse Senhor que está assentado no trono. Agora, observe, ainda nesse verso. Depois do Senhor ter se compadecido dela, o que acontece? Ele lhe diz, não chores. Que linda expressão. Sabe, meus irmãos, é comum, não há nada de errado, inclusive,
Quando nós vemos alguém muito abatido por alguma circunstância, uma privação,